Eu queria falar nesta manhã de onde vêm nossos problemas, de onde vêm nossas dificuldades. Todo efeito causa, todo sintoma tem uma ferida. E a causa de onde vêm nossos problemas e dificuldades é uma palavra pouco falada até entre os evangélicos. Não é uma palavra popular. Duas palavras que não são populares. A primeira palavra que não é popular é a palavra inferno. As pessoas que não conhecem a Cristo, às vezes usam essa para gaguejar, fazer piada e outras coisas mais. Mas uma palavra também junto com o inferno, que nós vamos estudar esta manhã. A palavra pecado. A palavra pecado. A palavra. O pecado, todo pecado, é contra Deus. O que é pecado? A definição mais correta dessa palavra significa transgressão da lei de Deus, ou errar o alvo. Eu queria ler aqui em Mateus, capítulo 1, sobre o nascimento de Jesus Cristo. Para que ele veio? Mateus, capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixar a mente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: Filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Senhor, fala conosco pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. O anjo Gabriel de Deus, anjo significa mensageiro, apareceu a Maria e disse: e dará à luz um filho. Isso se cumpre a profecia de Isaías 9:6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Só essa parte mostra as duas naturezas. Natureza humana, Jesus, a natureza divina, o Cristo. Um filho se nos deu. Deus enviou seu filho. Um menino nos nasceu, a parte humana, Jesus. Um filho se nos deu, a parte divina, o Cristo. O anjo disse: chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Note bem a expressão salvará no futuro, lá na cruz. Lá na cruz, a obra da cruz é a obra de salvação. Temos que orar muito e, se possível, comunicar da melhor possível pelas redes, como for, porque uma nova geração vai nascendo e depois vem outra. Escasso a evangelização. Porque de onde vêm as dificuldades? Tiago 4, versículo 1. De onde vem o conflito? De onde vem a guerra?
as guerras, não vem porventura dos vossos deleite que em vós guerreiam? O apóstolo Tiago mostrou a causa dos problemas da vida. É o pecado. Deus só aceita o humano através de Jesus, porque libertou de nossos pecados. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, está escrito: aquele que nos ama e em seu sangue nos libertou de nossos pecados. Nós cantamos alguns hinos que falam sobre isso. Por exemplo, hino 227. O pecado na cruz foi vencido, diz pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiro do pecado, vaga sem esperança ter, Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. Então o homem é escravo de alguma coisa que o deixa vagando, sem esperança, sem futuro. Mas Jesus foi enviado para trazer liberdade. Ele trouxe libertação do que nos prendia, o pecado. Então o verdadeiro cristão deve ter uma fé viva. Pela fé viva em Jesus Cristo vivo, podemos vencer o pecado, que é aquela má inclinação que temos para o mal. O pecado traz resultados, como também a obediência a Deus traz resultados. No Salmo 19 está escrito: em guardar a sua palavra, a grande recompensa. Mas no Salmo está escrito: com os teus olhos olharás, verás a recompensa dos ímpios. Mas Jesus, na cruz, ele pode justificar o ímpio. Romanos 4 está escrito: aquele que não pratica, mas crê na cruz, naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Romanos 4, 5. Jesus te justifica, você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo mostra a sua culpa, você deixa o pecado, se arrepende e é justificado. Aleluia! Os crentes na Bíblia são chamados justificados. Há dois tipos de homens: os justificados e aqueles que ainda não aceitaram Cristo estão condenados. Não há futuro, não há esperança, porque o condenado está aguardando julgamento. Mas nós, pela misericórdia de Deus, sem mérito, sem obra, pela fé no seu sangue, fomos justificados. Romanos 3:25 diz que a paciência de Deus diante de nós foi muito grande e Ele espera que também que todos se arrependam dos seus pecados. Então o pecado é transgredir a lei de Deus. E a Bíblia diz: todos pecaram. No Salmo 14, todos se desviaram e juntamente se tornaram imundos. Não há ninguém que busque a Deus. Então, o homem de si mesmo conhece essa verdade, que é um pecador, que tem natureza pecaminosa, hereditária dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. A Bíblia, sendo o livro da verdade, mostra essa verdade, o pecado.
que passa de pai para filho. É uma herança, é hereditário. E Jesus veio para isso. O anjo Gabriel apareceu e disse: Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Salvo de livrar, libertar. Quando nós aceitamos esta fé em Cristo, o Espírito Santo, que é o Espírito da fé em Cristo, ele começa a trabalhar em nós, nos santificando, nos limpando, nos vivificando. A palavra de Deus que você escuta é uma palavra viva, é novidade. É como se você nunca tivesse ouvido. Aconteceu comigo, com todo crente que começou a escutar as primeiras palavras da Bíblia. Jesus te ama. E eu acabei de citar: aquele que nos ama e em seu sangue nos libertou de nossos pecados. Estamos vivendo numa sociedade que não se preocupa com o certo e o errado. Pessoas imaginam: o que é certo para mim está bom. O que importa é ser feliz. Não importa se está certo ou errado. Me sinto bem, estou feliz. Então, na nossa sociedade relativista, todo mundo pensa assim. Não existe certo nem errado. O importante, eu não faço mal para ninguém. E isso aqui é para mim. Isso não acusa minha consciência. Então está tudo bem. É o evangelho da autoestima. Ou pregamos a verdade do evangelho, que fala do certo e do errado. Qual o parâmetro? É a Bíblia Sagrada. O profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que chamam o mal de bem, o bem de mal, a luz de escuridade, a escuridade de luz, o amargo do doce e o doce do amargo. Mas existe uma verdade absoluta. É a Bíblia, a palavra de Deus, o livro da verdade. E uma verdade que estamos aqui falando é que o pecado é real. O pecado, que foi a má escolha do homem, Deus escolheu o seu próprio caminho. Tanto é que o profeta Isaías, lá no capítulo 55, versículo 7, fala: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Deixe o homem maligno os seus pensamentos, ou deixe o homem os seus pensamentos malignos, e volte-se para Deus, porque Ele é grandioso para perdoar. Jesus disse: do coração vêm os maus pensamentos, do coração vem o pecado. O pecado corrói, corrompe, destrói o ser humano. Destrói a mente, capacidade de pensar, destrói nossas emoções, a alma e o espírito, e destrói tudo, corpo. Aquele que não dá ouvido à palavra de Deus, diz a Bíblia que ele vai gemer. Mas a Bíblia também diz: há tempo de chorar e tempo de rir. Se conseguirmos chorar os nossos pecados, poderemos rir depois. Mas aqui em Provérbios, no capítulo 5 e versículo 11, Provérbios 5:11.
e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci a correção, e desprezou meu coração a repreensão. Não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclivido. Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Aqui está falando com os filhos de Deus. Filho meu. Provérbio 4. Ouve, filhos. Provérbio 3. Filho meu. 2. Filho meu. 6. Filho meu. 7. Filho meu. Guarda as minhas palavras. Esconde dentro de ti os meus mandamentos. Bom, o remédio contra o pecado. O pecado é como se fosse uma ferida, mas tem um remédio. E a Bíblia é esse remédio. O sangue de Jesus Cristo perdoa o pecado, pode ser perdoado, porque não há nada que impeça Deus nos perdoar, se você confiar a sua vida em Cristo. Só Cristo pode te perdoar. Você não pode apagar o seu passado de culpa e pecados. Você não pode apagar. Está tudo registrado. Os mínimos detalhes de um pensamento. Mas Jesus pode apagar o seu passado, se você pedir, se você se curvar a Ele, se arrepender. Senhor, eu me arrependo. Como diz aquele corinho. Eu quero me arrepender. Eu quero me arrepender. Quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar a Deus. O querer vem de Deus. Você, a palavra de Deus, os seus desejos mudam. Você sente pela primeira vez uma reverência ao santo. Deus é santo. E a santidade começa no coração. Se Jesus disse que do coração vem maus pensamentos, prostituição, adultério, blasfêmia, loucura e contenda, isso contamina a alma, a santidade também começa no coração. Quando você recebe Cristo, você é santificado. Aleluia. A Mateus 1,18, o anjo disse a Maria: colocará o seu nome Jesus, que quer dizer Salvador. O nome Jesus é a parte humana do Filho de Deus. Ele se tornou homem. O Verbo se fez carne. Ele sentiu dores físicas na cruz. Literalmente. Todo espírito que não confia em Jesus veio em carne, não é de Deus. Jesus veio em carne. Só teve um que venceu Satanás em um corpo. Jesus Cristo. Sem pecado, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O nome Jesus quer dizer Salvador. O anjo Gabriel disse: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Livre de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Jesus morreu como um cordeiro, puro, santo, imaculado, separado dos pecadores, mais sublime do que os céus. Hebreus, o Cordeiro de Deus, que lá na glória será a lâmpada, ilumina o reino de Deus. Lá não haverá sol, mas o Cordeiro é a lâmpada. Aleluia. Ele salvará então o seu povo, que diz aqui, ele veio primeiro para o seu povo.
os judeus, lá em Israel. Eles não o receberam. Um dos motivos era os judeus pensavam que ele viria libertar de um poder político. Eles pagavam muito imposto para o Império Romano, uma vida sofrida, uma vida de muita dificuldade. E o tema dessa mensagem: de onde vêm nossas dificuldades? Outra pergunta do profeta Jeremias: de que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Mas o mesmo profeta diz no mesmo livro: põe a tua boca no pó, talvez haja esperança. Olha como é que é a natureza tão corrupta do ser humano, que o profeta Jeremias diz: talvez haja esperança. Humilhação, se humilhar a si mesmo, reconhecendo que nada é, nada tem, dependemos totalmente de Deus. Quando agradecemos por isso, somos felizes. Aleluia! O salmista Davi tinha 2 grandes motivos para louvar. No meio da Bíblia, o santo diz assim: louvai ao Senhor, louvarei o Senhor pela sua benignidade e pela sua verdade. 2 grandes motivos de louvar a Deus: porque Ele é bom ao e por nos revelar a verdade. O homem natural de si mesmo, sem ouvir a palavra de Deus, ele nunca vai descobrir a verdade. E nós estamos falando aqui a verdade sobre a causa das dificuldades, que é o pecado. O pecado é o nosso maior problema. Se você se desprender dele, você é livre. Para dar liberdade espiritual. Mas os judeus queriam outro tipo de liberdade. Então, Paulo diz assim: onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E no Salmo 119, 45, diz assim o texto: andarei em liberdade porque busquei os teus preceitos. E andarei em liberdade porque busquei os teus preceitos. O homem busca, o ímpio não busca. Provérbio, capítulo 28. Vamos ver aqui a diferença de quem busca do homem. Provérbio 28, versículo 5. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Jesus falou: ó geração má. Por quê? Porque não busca Deus. E está escrito na Bíblia que Deus está na geração dos justos. Aleluia! Olha aqui, Provérbio 28, 5. Os homens maus, se referindo ao ímpio, não entendem o juízo. Não se preocupam se existe perdão, se não existe, se existe céu, se não existe, se existe pecado. Tudo é relativo. Não existe o certo. O certo é o que me dá prazer, certo. Ficar em casa sem ir para a igreja está certo. Tanto faz como tanto fez. Para mim está certo. Aí, não entendem. Mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Então o homem mau não busca a Deus, porque o mal está nele, não deixa buscar. Salmo 14. Todos se desviaram. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Você começa a buscar a Deus, você começou a entender.
Glória a Deus. Quando Caim matou Abel, Adão e Eva tiveram outro filho chamado Sete. De Sete gerou Enos. Gênesis 4, 26. E está escrito: então se começou a invocar o nome do Senhor. Através de Enos, a geração de Sete, a linhagem de Sete e a linhagem de Caim. A linhagem de Caim eram os varões de fama, os gigantes da terra. Conquistaram, construíram. São os ímpios. Estão por toda parte. Salmo 92, 7. Os ímpios brotam por toda parte. Florescem os que praticam iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Então o ímpio, o homem mau, que não entende, ele prospera. Ele prospera, ele floresce na área social, material. Não está escrito que Deus faz com que o sol e a chuva se levante sobre justos e injustos? Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem. Salmo 49, dá para meditar nesse texto? Eu estou dando uma ilustração a respeito do pecado. Salmo 49, versículo 20. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Salmo 49, 20. Agora, Salmo 49, 12. Salmo 49, 12. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. O homem que está em honra, honra humana, glórias humanas, a fama, a fortuna, o sucesso, a inteligência humana, mas não tem entendimento, não serve a Deus, não busca a Deus, não teme a Deus, não reverencia a Deus, não conhece Deus, não quer ouvir Deus. Ele está em honra, mas não tem entendimento. É como os animais que perecem. O animal não tem raciocínio, ele age por instinto. Blaise Pascal, o grande matemático e físico francês, que se converteu bem novo, ele dizia que temos duas naturezas, natureza superior, natureza inferior. A natureza inferior, Pascal chama de miséria, e a natureza superior ele chama de honra. E nós sabemos que nós somos miseráveis pecadores. O pecado traz muitas consequências. Quando Davi não vigiou e pecou, você pode ver no Salmo 32 e no Salmo 38 as consequências do pecado de Davi. Vamos ler algo no Salmo 38? Veja como é grave o pecado. Versículo 2. Senhor, as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera. Não há paz em meus ossos por causa do meu pecado. As minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça como carga pesada. São mais do que as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal, estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, muito abatido, lamentando todo dia. Verso 8. Estou fraco e quebrantado.
Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. 10. O meu coração dá voltas. Não tem firmeza. A minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Então, aqui está no Salmo 38, algumas consequências, resultados do pecado. A vida se torna uma carga pesada por causa da minha loucura. O pecado na Bíblia é chamado também de loucura. Tinha essa palavra que se dizia em Israel: não se faz tal loucura em Israel, se referindo à prostituição, imoralidade e à mulher adúltera. Não se faz tal loucura em Israel. O que é um louco, segundo a Bíblia? Não é um débil mental. O louco que a Bíblia fala é aquele que despreza. É o contrário do sábio. O sábio dirige a sua vida no temor do Senhor. O louco é o contrário. Vive de loucura. É o tolo que pratica doidice. Salomão escreve em Eclesiastes: experimentou de tudo, a sabedoria até a loucura. Mas ele descobriu uma coisa maravilhosa que nós também descobrimos. Eclesiastes 2:13. Ele descobriu que a luz é melhor do que as trevas. Eclesiastes 12:13. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Passei a contemplação da sabedoria dos desvarios e da doidice. Porque que fará o homem que seguir ao rei, o mesmo que outros já fizeram? Então, a luz é mais excelente do que as trevas. A luz veio ao mundo, Jesus, e os homens amaram mais a escuridão. Ficaram sem entendimento, cegos. Uma vez os fariseus, indo com Jesus a respeito do cego de nascença, Jesus falou assim, eles perguntaram: nós somos cegos? E Jesus respondeu, lá em João, no capítulo 9, versículo 39 a 41, e disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Se fossem inocentes, vocês não têm pecado. Mas como agora vocês dizem que veem, pela vossa tradição, religião, por isso o vosso pecado permanece. Por que o pecado dos fariseus permaneciam? Porque não criam em Jesus, aquele que perdoa pecado, aquele que é a luz, aquele que é a vida. Então, se você ouve o Evangelho fala de Jesus, o Salvador. O que ele veio fazer? Livrar do pecado. O homem livre do pecado, o crente verdadeiro livre, o pecado já não controla nem domina. Ele tem problemas e dificuldades, mas é uma coisa diferente. Jesus falou para os discípulos que não tinham pecado: no mundo tereis aflições, mas quem não vive no pecado tem sempre bom ânimo. Aleluia! O pecado desanima. Quando Jesus olhou para o paralítico, todo desanimado, ele disse: filho, chamou de filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados.
Era Jesus que perdoava e perdoa agora os pecados na terra. O lugar de perdão é na terra. Tem gente que pensa assim, quando morrer eu vou ver o que vai acontecer. No céu, na eternidade você não pode pedir perdão. Não digo céu. Quando você partir daqui não pode pedir perdão. Tem que pedir agora. Se arrependa já. Muda já. Abandone o pecado já. Agora. Eis aqui agora o dia aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. A felicidade, ser feliz, significa não viver no pecado. Quem não vive no pecado, cumpre o sermão do monte. É humilde, é manso, misericordioso, luta para ser limpo de coração, luta para ser limpo de coração. Tem que lutar. Por que estamos na terra? Não para ficar acomodado. Se você ficar acomodado, o pecado te pega. O velho homem quer voltar. O velho homem está cravado na cruz. Romanos 6,6. Paulo diz, sabendo que o nosso homem velho foi cravado com ele na cruz, para que não vivamos mais no pecado, como escravos. Agora somos livres para amar, livre para ensinar, livre para servir, livre para escolher o certo, livre para não pecar. O mundo pensa diferente, né? Somos livres para fazer o que queremos, mas o crente é livre para fazer o que Deus quer. Liberdade não é fazer o que quer, o que o eu quer, mas o que Deus quer. E o que Deus quer não é pesado. O meu jugo é leve, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. É suave pensar em Deus. É suave guardar a palavra de Deus. É suave quando o pecado não te controla. É suave quando o pecado não te domina. A vida suave, não sem problemas, porque Jesus falou, sereis odiado por todos por causa do meu nome. Eu já falei em outra palavra aqui que existe a aflição do pecado e a aflição da fé. A aflição da fé, Jesus falou que é leve. Paulo diz, é leve, comparado com o peso da glória. É passageiro, comparado com a eternidade de glória. 2 Coríntios 4,17. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso e eterna glória. Tudo passa. Os mandamentos de Deus não são pesados. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então Jesus, o Salvador, te convida para uma vida suave e leve. Terminando essa palavra, vamos ler um versículo no Salmo da Criação, o 104. E deixo para você meditar em todo esse salmo em casa, o 104. Tem muitas riquezas, muitas maravilhas nesse salmo. Salmo 104, 33 e 34. Cantarei ao Senhor, porque estou livre, né? Enquanto viver. Cantarei ao meu Deus enquanto existir. Existência eterna, vida eterna. A minha meditação a seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Um dos motivos de você se alegrar é cantar, começar a cantar. Ontem eu fiz um culto doméstico. Louça para lavar, no sentido material. Deixa tudo aí, Marina, vamos cantar. Participamos da live aqui da igreja, né?
Ontem foi uma mensagem maravilhosa. Meditamos bastante na mensagem. Deus se mostra forte para aquele cujo coração é perfeito. Reasa começou bem. A gente tem que começar bem e terminar bem, né? Um pastor dizia: começamos com a fé e não deixa o amor esfriar, que você termina bem. O amor tem que ser até o fim. João 13, quando Jesus lavou o pé dos discípulos, ele o amou e amou até o fim. Cantarei ao Senhor enquanto viver, cantarei louvores enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Então, prezado ouvinte que ainda não é crente, Jesus carregou o peso da sua vida na cruz. Esse peso se chama pecado. Creia nisso. Receba Ele como o Senhor da tua dor, dos seus pecados. Não peque mais. Não pense o mal. Às vezes o diabo ataca, né? A nossa natureza é frágil. Mas você está aprendendo a palavra de Deus, que Jesus é o teu Salvador, é o teu libertador dos teus maus pensamentos. Salmo 18, tu és o meu libertador, o meu escudo, o meu lugar forte, a força da minha salvação. Mau pensamento é fraqueza, bom pensamento é fortaleza. Aleluia! Porque somos livres. Livre para pensar no bem. Livre para falar da verdade. E liberdade. E essa liberdade Jesus fez na cruz e na sua ressurreição. Deus fez isso para nos levar para a sua glória. A nossa parte é tão simples. É só dizer sim. Diga sim a Jesus. Quero Jesus. Eu quero saber o que Ele ensinou. Eu quero estar dentro, não quero estar fora. Tome a sua decisão. Escolha Cristo. Venha para Cristo. E Ele diz: o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Não importa, pecado, se é grande, se é pequeno. Não importa o grau de imoralidade que você praticou. Jesus perdoa e apaga tudo. Se você quiser. Se você quiser. O problema do ser humano é quando ouve a salvação, não quer salvação. Ouve falar que Jesus limpa, não quer limpeza. Então fica difícil, porque o homem tem a sua escolha própria. O pecado é a causa de nossos problemas. O pecado é a causa de nossas dificuldades. Jesus levou nosso pecado. Estamos livres. Enquanto manter a fé nele. Billy Graham disse: somos úteis enquanto fiéis. E você vai ser fiel até quando? Até a morte. Amém, irmãos? Tu, porém, Daniel, vai até o fim e repousará nos fins dos dias. Oremos. Senhor, a tua palavra serve para ensinar, para exortar, para incentivar a uma decisão. O teu evangelho não é conhecimento humano, é o conhecimento do Senhor, que se baseia no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Senhor, todos que ouviram, crentes ou descrentes, que tu possa estar acrescentando algo em sua fé. Na minha fé, Senhor, acrescenta algo. Na nossa fé. Convence aquele que ainda não foi convencido, que precisa de Ti como Salvador e Senhor.
E nós que estamos sendo salvos do pecado diariamente, nos fortaleça para termos o prazer de sempre sermos fiéis. Te agradeço em nome do teu Filho, Senhor. Amém.